Entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, com apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje a gente vai falar sobre a indústria da cachaça na Paraíba. Mas antes da entrevista, confira os assuntos que foram destaques esta semana. Esta semana, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba completou 70 anos de criação. A entidade foi criada em 17 de julho de 1949 por empresários paraibanos e atua na defesa de interesses do setor industrial. Empresários e contadores estiveram reunidos durante um encontro na FIEP esta semana para discutir sobre o futuro do E-Social. O debate foi conduzido pelo consultor da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Niverson da Costa Garcia. As ações do programa de estágio do IEL foram apresentadas durante o 3º Fórum de Recursos Humanos da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa. O superintendente do IEL Paraíba, Euler Salles, participou da mesa redonda sobre o tema e falou sobre recrutamento, seleção, encaminhamento, a formulação dos estudantes nos programas de estágios e a elaboração do termo de compromisso de estágio, entre outras ações contempladas no programa. A nossa equipe hoje veio até o município de Cruz do Espírito Santo para conhecer o Engenho São Paulo. Nós vamos saber como é a produção da cachaça de alambique. Aqui ao meu lado está o proprietário do engenho, seu Múcio Fernandes. Seu Múcio, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. E começando, eu queria que o senhor contasse para quem está em casa como é que começou a história do Engenho São Paulo. O Engenho São Paulo, ele tem uma história que agora, nesse ano, está completando 110 anos. Ele foi mais de um século de existência. Mais de um século. A data de início de produção, que você tem relação pelo depoimento das pessoas, foi em 1909. Começou com o meu avô, certo? Passou pelos meus pais e tios, e já está na 3ª geração. Hoje o engenho, certo, sempre foi, inicialmente... Ele começou na produção, com foco na produção de açúcar mascavo, mel, rapadura e cachaça também, certo? Quando chegou na década de 1920, quando começou a surgir as grandes usinas produtoras do açúcar branco, como passou a surgir na época, o açúcar mascavo acabou de existir aquele mercado, certo? A rapadura em si tinha um grande mercado, mas não dava uma sustentabilidade para essa parte. Então, o engenho, como já produzia cachaça também desde essa época, embora em quantidade menor, na década de 1930 começou a focar mais na produção de cachaça, certo? E com isso daí culminou com a criação da empresa R. Fernandes Irmãos, no início da década de 1940. Certo? Foi aí que começou a surgir a cachaça São Paulo e a cachaça cigana. O senhor, em particular, como é que entrou para esse segmento? Como é que aconteceu a sua história nesse universo da produção de cachaça aqui na região? Eu já vinha desde pequeno, acompanhava o engenho, toda aquela parte, mas aí eu fiz faculdade, terminei engenharia mecânica e terminei em 1980, certo? E vim justamente, quando eu comecei a vir para o engenho no ano de 1981. Já vinha e comecei justamente a ficar à frente e comecei a ver, certo? A aumentar. O engenho era pequeno, tinha uma produção, certo? Em torno de 150 mil litros anos. Já era uma produção boa, significativa para a época, já era. E só que a gente tinha muitos engenhos que a gente comprava, principalmente na região do Brejo, certo? A gente tinha 19 engenhos que a gente comprava cachaça da produção dele. Então, quando eu assumi, uma das coisas que eu comecei a fazer é justamente estoque. A gente tinha um estoque muito pequeno. Você, quando chegava nesse período de entre safra, sempre tinha dificuldade de manter, certo, a regularidade da venda, porque não tinha estoque. Os engenhos, como existe o problema, a parte safra e entre safra. Certo? Durante o período de inverno, todos os engenhos, tudinho param de produzir e ficam só usando o estoque. A gente tinha um estoque muito pequeno, na época era de 67 mil litros. Hoje a gente tem mais de 4 milhões de litros em estoque, justamente essa parte. Então, a gente passou o quê? Passou a focar, eu comecei a dar foco, tanto aumentar estoque como aumentar a produção. E já antes do final da década de 1980, a gente já ultrapassou 1 milhão de litros.
Vocês são considerados o maior produtor de cachaça de alambique do mundo. É esse título? Como é do Brasil, cachaça só é um produto brasileiro, então a gente é o maior produtor de cachaça de alambique do Brasil. Como é que vocês chegaram a essa marca? Olha, justamente, partiu a partir dessa parte. Eu comecei a ter o quê? A aumentar o estoque e começar a produzir toda a cachaça. Então, no final, certo? No início da década de 1990, a gente já deixou de comprar desses engenhos. Em toda a cachaça desde essa época, passou a ser produzida toda aqui do engenho. Então, para isso daí, você tinha o quê? Você tinha que aumentar, como o período de safra relativamente dá em torno de 4, 5 meses no ano, então você tinha que produzir toda a cachaça para o ano todo seguinte. Então, começou justamente o quê? Aumentei a produção, aumentou o estoque. Hoje em dia, a gente já tem uma capacidade instalada de mais de 6 milhões de condições de produzir por safra, mais de 6 milhões de litros. Vamos falar um pouquinho do mercado que o Engenho São Paulo atende. Só aqui no Nordeste, como é a produção e a comercialização da cachaça que vocês produzem aqui no estado? A gente vende para quase todo o Brasil, mas o principal venda nossa é aqui na Paraíba, certo? A gente tem um foco justamente essa região da Grande João Pessoa, certo? Onde a gente já fez várias pesquisas e hoje em dia a gente tem mais de 60% do mercado da Grande João Pessoa. Mas isso daí justamente existe um mercado imenso, certo? O mercado de cachaça de alambique é um mercado grande, certo? Tem muito a ser explorado ainda. Tem muito, você tem uma ideia de produção, de volume de produção de alambique e volume de produção de coluna, certo? São os dois processos de produção, a coluna e o alambique. O alambique é o processo artesanal, o processo histórico, que veio desde justamente, não só da cachaça, mas de todos os destilados, certo? Que historicamente, até a década de 1950, quando foi desenvolvida as colunas de destilação. Então, a coluna de destilação passou a ser utilizada tanto pelo uísque, como pela vodka, certo? Pelo rum, pela cachaça, a partir da década de 1950, 1960. E a cachaça de alambique, ela mantém aquele processo natural dela, processo histórico, que é o processo artesanal. E hoje em dia, o que é que tem? Houve nos últimos 20 anos, certo? Uma evolução grande, justamente em relação, porque houve um intercâmbio entre a produção de cachaça e a produção de uísque, certo? No início da década dos anos 2000, eu fui até a Escócia, onde eu vi como era produzido o malte uísque, que é o uísque que no caso comparado seria nossa cachaça de alambique, é o malte uísque, certo? O grain whisky é o processo, como seria o processo da cachaça de coluna. E vi o processo e com isso daí, não só eu como outros produtores, começou a ver que tinha muito, certo, na cachaça para evoluir. Então essa evolução, por isso que a cachaça adquiriu esse status justamente porque pela melhoria da qualidade. Seu Musso, o senhor conversou com a gente nos bastidores e também falou a respeito de uma ação social importante que o Engenho São Paulo desenvolve aqui na região. Antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa ação, como é que ela surgiu e o que é que ela realiza aqui. Olha, a gente surgiu, certo? O futebol é uma coisa que atrai muita criança, você tem aquelas coisas, existe aquela coisa nossa, certo? De bater uma pelada no campo de várzea. Então, a partir daí, o que é que o Engenho São Paulo fez? Disse, olha, identificamos, não, vamos fazer uma escolinha de futebol. Então, a gente tem uma escolinha de futebol aqui, terças e quintas e sábados, certo? O menino, mesmo no Engenho? Dentro do Engenho, você tem aqui no alto a escolinha, certo? Onde você, na terça de manhã e na quinta de manhã, os meninos que estudam à tarde vêm treinar. Quem estuda pela manhã treina da tarde e no sábado existe o coletivo conjunto onde todos jogam. Isso daí você faz aqui, existe o acompanhamento, certo? Junto, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Educação da Prefeitura, onde faz o acompanhamento escolar dos meninos para ver, faz reunião de pais e mestres. Então, para o quê? Justamente dar uma ocupação para o menino, para tirar eles da rua e dar um treinamento para eles. E por quê? Porque o futebol é uma expectativa grande. Você teve nossa aqui, tem aqui que foi da região do Val, certo? Foi jogador renomado aqui no Brasil. Ele aqui do Clube do Espírito Santo.
Então, o menino se espelha muito nisso daí e vê onde Duval chegou. Você vê Hulk, certo? Então, tem muitos jogadores aqui da Paraíba que se destacam nacionalmente e internacionalmente. Então, aqui dali gera uma expectativa e com isso daí você consegue tirar os meninos da rua, fazer essa parte. Eu tenho um projeto que é chegar a fazer o quê? Fazer uma escola em tempo integral para o pessoal. Você tem a escolinha além da escolinha, você tem os jogadores sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. E há 2 anos atrás, pela demanda dos próprios alunos da escolinha, a gente acabou criando o São Paulo Cristal Futebol Clube. É um projeto de responsabilidade social da empresa. Exatamente. Então. Que aí você vê, certo? E fica muito satisfeito, porque pelos depoimentos dos meninos, você vê o quanto eles têm, os pais, certo? Ficam felizes do quê? Do filho estar aqui, está treinando, que tem uma expectativa, certa parte, sabe que ele tem que ter um bom acompanhamento na escola, para poder estar na escolinha. Então, isso daí acaba ajudando na educação como um todo do município. A gente tem, nessa parceria com a prefeitura, certo? A gente tem, dá o deslocamento dos alunos, certo? Da cidade para o campo, fica aqui dentro do engenho. Esse deslocamento é dado não só tanto pelo clube, como também pela prefeitura. Então, isso daí acaba a gente ajudando e ajudando a comunidade como um todo. Ok, então. Bem, nós vamos chegando ao finalzinho desse primeiro bloco do programa. Eu aproveito, vou me despedir de seu Múcio Fernandes. Muito obrigada pela sua participação, porque no próximo bloco a gente vai conversar com a diretora técnica do Engenho São Paulo. Seu Múcio, eu lhe agradeço demais a sua contribuição no programa de hoje. Eu agradeço também a todos a presença e o Engenho está aqui à disposição de vocês. Quem quiser, a gente vai lá, certo? Mostrar como é bom fazer uma cachaça de qualidade, certo? E como é saborosa a cachaça de qualidade produzida aqui no Engenho São Paulo. Pois é, você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando como é a produção da cachaça de alambique aqui no Engenho São Paulo. Até já! Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos em Cruz do Espírito Santo, município próximo de João Pessoa, conhecendo o Engenho São Paulo, o maior produtor de cachaça de alambique do mundo. Nesse bloco aqui ao meu lado está a Luciana Fernandes, a diretora técnica do Engenho. Luciana, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Olá, vocês, tudo bom? E para começar esse segundo bloco, vamos explicar que setor da produção do engenho é esse onde nós estamos. Você que está em casa deve estar percebendo que aqui é um pouquinho escuro. Explica pra gente, Luciana. Bom, a gente está na parte do armazenamento da cachaça, que é o quê? Que depois que a cachaça é produzida, sai do alambique, ela não vai diretamente para o mercado. Ela tem que passar um tempo descansando, a gente chama assim na indústria, descansando na nossa indústria em barris de madeira. A cachaça branca fica nas madeiras de feijó, que são essas madeiras, essas pipas grandes aqui de trás da gente, e as envelhecidas, as armazenadas em barris de outras madeiras, tipo aqui atrás que é do carvalho. Quanto tempo a cachaça passa aqui armazenada? Nas de Frejó, o mínimo da gente é 4 meses. A característica da Frejó é porque ela não passa nem cor, nem sabor. Ela dá um amaciamento na cachaça. Então, é um período que cada engenho diz quanto tempo ela vai passar na madeira. Isso interfere na qualidade da cachaça, é isso? Sim, a gente acredita que amacia, suaviliza a cachaça. Então, mas isso fica a critério de cada engenho. Exatamente, isso é uma parte específica de cada engenho que faz. Tem engenhos que não botam em madeira, tem engenhos que armazenam em inox. Isso precisa ser uma madeira especial? Assim, justamente. Madeiras para cachaças brancas tem que ser aquelas madeiras que são inertes, que elas nem trocam nem sabor nem cor. Então, como a gente utiliza frejol, mas existem outros mercados que também fazem a mesma função.
E na parte de armazenamento e envelhecimento, aí aqui atrás a gente tem as barris de carvalho. Que são esses aqui. Que são esses aqui, mas o Engenho São Paulo também produz cachaças armazenadas em barris de amburana, que é também conhecida como umburana, cerejeira. É aquela madeira, sabe, de armário de vó, que tem aquele gosto bem doce. Então, mas tem outras também, várias madeiras brasileiras que podem ser armazenadas, a cachaça pode ser armazenada nelas. Ô Luciana, esse aqui pode ser considerado já uma etapa que caminha para o final? Sim. A conclusão de todo o processo de produção? Exatamente. Depois daqui ela vai para onde? Daqui ela vai para o engarrafamento. Então, daqui ela já vai para a parte do invase e vão ser engarrafadas, e de engarrafadas vai para o consumidor final. Eu comecei falando que a gente estava num ambiente um pouco escuro, né? Isso. Isso tem a ver com esse armazenamento? Tem alguma relação? Dá para você explicar? É assim, na verdade tem um pouco da parte de umidade, de diferença de temperatura, então é bom que a umidade seja alta. Então aqui está muito quente, vocês não têm noção, mas está muito calor aqui. Não tem muita diferença de temperatura com isso, e isso faz com que não exista a perca de álcool dos barris, porque quando existe a evaporação, se perde o álcool, então deixa de existir cachaça. Então, para a gente tenta manter esse ambiente de forma de perder o mínimo de cachaça possível para o ambiente. Eu estava comentando até que se chama, em francês se chama a parte dos anjos, como fosse a parte que os anjos tomaram daquela bebida. A gente começou falando praticamente do final, né, do processo de produção. Vamos lá atrás agora. Explica para quem está em casa como é que começa, desde o plantio da cana até chegar no momento onde nós estamos, no setor onde nós estamos aqui da produção. Bom, da cana-de-açúcar, existe também que um fato que não curioso é que, na verdade, não se produz o ano inteiro. A cachaça não é produzida o ano inteiro. Ela é um período de safra. Que aqui, na nossa região, começa mais ou menos agosto a setembro e vai a fevereiro, março. Então, a cana é plantada e, quando ela é colhida, uma característica é que ela não é queimada. Ela é cortada crua e ela é trazida para cá e tem que ser moída até 24 horas. Por toda a questão de qualidade do produto, dessa parte de controle de qualidade mesmo da produção. Ela é moída, depois de moída ela vai para a fermentação, onde a fermentação é basicamente a levedura, que é o micro-organismo, consome o açúcar e transforma em álcool. Que esse álcool, então, é destilado, que é na parte da destilação, que é a concentração desse álcool para a formação da cachaça. Uma grande diferença existe as cachaças de alambique e as cachaças de coluna. Qual a diferença? De alambique, que nós somos aqui, a cachaça de alambique, é um processo que é chamado um pouco mais artesanal. Existe uma separação de frações. É um processo onde você coloca uma quantidade desse vinho que foi fermentado num alambique, e nele ele acontece todo o processo de separação da destilação. Na cachaça de alambique, o processo é mais artesanal ou industrial? É mais artesanal, mas é porque assim, é artesanal no processo de ser menos produtivo do que o processo industrial, o processo de cachaça de coluna. Mas isso não quer dizer que tem uma menor qualidade. É só a forma de se fazer acaba tendo uma menor produtividade e prezando mais pela qualidade do produto. Na cachaça de coluna, eles prezam muito pela produtividade, pelo ganho, pelo rendimento. Então, acaba que pecando um pouco na qualidade do produto final. Porque na cachaça de alambique, quando existe a separação da destilação, existem 3 fações: cabeça, coração e cauda. E a cachaça de alambique em si é a fração que se chama coração. A primeira, que é a cabeça e a cauda, são descartados do processo. Então, acaba tendo um pouco mais de qualidade em relação ao processo
do que uma de coluna, porque você acaba separando mais o que você tem dentro da cachaça em si. Ô Luciana, quantas pessoas são envolvidas nesse processo todo? Volto a dizer para você, desde a plantação da cana até chegar ao produto final que vai para o mercado. No engenho, em época de safra, a gente tem em média 400 funcionários. Divididos em todas essas etapas que você está explicando. Divididas em todas essas etapas. Na parte administrativa e engarrafamento, que é aquela parte que não para, que é o ano inteiro, são, acredito que 120 funcionários. Mas quando a gente vai para a safra, que aí tem que ter toda a parte de corte de cana, parte de produção, parte de destilação, de fermentação, chega nessa parte de 400 funcionários. Qual a etapa que exige mais mão de obra? Mão de obra em si, todas exigem, porque assim, é um processo que você tem que ter muito controle. Então, o controle desde a parte do corte de cana, que de fato são mais pessoas que precisam cortar, se você for ver, como é um trabalho manual, a gente não utiliza máquinas para isso, então o número de pessoas naturalmente é tem maior, mais pessoas trabalhando. Porque é a parte de corte de cana. Mas aí quando você chega na indústria, é um processo que a destilação, por acaso, não para. Então, tem que ter alguém 24 horas olhando o processo. A fermentação tem que ter alguém controlando, porque se acontecer alguma coisa errada na fermentação, a gente acaba perdendo uma quantidade muito grande de produto. Então é preciso ter um cuidado. Tem que ter um cuidado e um controle de qualidade impecável para não chegar no final e só no final você perceber que a cachaça produzida que não deu certo. Então, é um processo que você tem que acompanhar desde o começo. A gente faz um acompanhamento desde a cana. A gente tem um estudo desde como é que está a cana no campo, da cana no campo, quando é que ela vem para a moagem, da moagem para a fermentação, da destilação, até chegar aqui. Então, acaba sendo um processo completo que a gente tem do controle de qualidade do produto. Ok, Luciana. Bom, a gente vai ao nosso segundo intervalo, mas você está aí, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui sobre a produção de cachaça de alambique no estado da Paraíba. Até já! Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos aqui no município de Cruz do Espírito Santo, próximo a João Pessoa, e estamos conhecendo o Engenho São Paulo, conhecido como o maior produtor de cachaça de alambique do mundo. Aqui ao meu lado, neste último bloco, permanece conosco a diretora técnica do Engenho, a Luciana Fernandes. Luciana, no segundo bloco do programa você explicou a respeito da produção, das etapas do processo de fabricação da cachaça de alambique. Aqui nesse setor onde nós estamos, explica para quem está em casa que setor é esse, o que é que se faz aqui. Bom, aqui já é a fase final. Então, depois que a gente faz a cachaça, que deixa aquele tempo descansando ou armazenando em barris de madeira especiais, a gente vem para a parte do engarrafamento, que é o quê? É a parte que a gente coloca o nosso produto nas garrafas e leva para o consumidor final, para vocês apreciarem na mesa de vocês. Vamos agora falar sobre o mix de produtos do Engenho São Paulo. Aqui ao seu lado a gente tem várias garrafas. Eu queria que você rapidamente explicasse para a gente esses produtos que são fabricados aqui no Engenho. No total, a gente tem 9 cachaças produzidas hoje em dia aqui no Engenho, que vão desde a família São Paulo, a família Cigana, a Amburana, que é aquela madeira brasileira que a gente pode envelhecer nela, a Carvalho, a Cigana Carvalho, que é o barril de carvalho que eu falei contigo anteriormente, a São Paulo Cristal, que é a gorduchinha, que é a famosa gorduchinha da gente, a família Caipira e nossa linha Fly One de bebidas saborizadas. Ô Luciana,
o que é que difere em cada produto desse? Tudo é cachaça? Tudo é cachaça. Mas eu vejo que muda um pouquinho a coloração entre uma e outra. Dá para explicar essa diferença? Primeiro, quando tem coloração, quer dizer que ela foi armazenada ou envelhecida. Que é assim, ela está naquele barril que faz aquela transferência de sabor e de cor. Das cachaças brancas, existem processos como a destilação é um processo na produção da cachaça, mas a gente pode bidestilar, que é o quê? Colocar 2 vezes ela na destilação. Então ela vai dar um produto de um valor agregado maior, com outras características sensoriais. E existe cachaças blends, que é que a gente faz uma mistura de 10 cachaças monodestiladas, bidestiladas, com madeiras diferentes. Então, isso muda o sabor? Isso muda o sabor. Então, cada vez que você faz um blend, cada vez que você faz um processo em cima, é outro produto que é gerado. E os apreciadores de cachaça, eles conseguem perceber essas diferenças? Sim, na degustação? Você consegue, assim, tanto na degustação como no cheiro. Tem cachaças que tem um cheiro mais de rapadura, um cheiro mais de mel. Tem cachaças que tem um cheiro mais florais. E mesmo assim, mesmo aqui dentro do engenho, produzida na mesma fábrica, dependendo do processo que a gente utilizou, elas vão dar características sensoriais diferentes. Vamos falar agora a respeito deste produto, que é o Fly One. É um produto novo. Explica pra gente há quanto tempo esse produto vem sendo concebido, se ele já está pronto para ir para o mercado. Eu foi 1 ano de pesquisa e desenvolvimento desse produto para a gente chegar nesses 6 sabores finais, que são de frutas vermelhas, grapefruit, tangerina com pimenta, maracujá, abacaxi com-hortelã e limão com gengibre. E o que? Uma cachaça saborizada. Na verdade, é um produto que não tem gás, então diferencia um pouco das cachaças ice que existem no mercado. Então a gente foi para uma linha que não tem gás, mas é saborosa, que é gostinha, que é fácil de beber, que você coloca num copo com gelo e dá certinho para uma balada, para um fim de tarde com amigos. Esse é um lançamento, então, do Engenho São Paulo. Esse é um lançamento, é o último lançamento do Engenho São Paulo, são essas cachaças de sabor que se chamam bebidas mistas. Luciana Fernandes, ela é engenheira de alimentos, já morou um tempo fora do Brasil. E aí, Luciana, como a gente já vai caminhando para o final do programa, eu costumo sempre perguntar por que é importante investir e acreditar no estado da Paraíba. Você que já teve uma experiência fora do país, qual a sua opinião sobre esses investimentos e empreendimentos que surgem aqui no estado? Tem tanta coisa, a Paraíba tem tanta coisa boa para oferecer, tem produtos bons, produtos que precisam ser conhecidos pelo mundo. Tem cachaça boa, tem alimentos bons, tem toda essa parte que o mundo precisa ver o que a gente já conhece. Então, é importante a gente divulgar, ir para fora e ver como é legal. Cachaças da Paraíba. Nós somos grandes produtores, mas existem outros produtores muito bons na região, muito bons, que elevam o nome da cachaça da Paraíba. Então a gente luta muito por isso, para elevar a Paraíba em si. Quando a Paraíba cresce, a gente cresce também. Bom, Luciana, em nome de toda a equipe do programa Paraíba Tem, eu agradeço a você e a toda a sua família por ter aberto as portas do Engenho São Paulo para a gente, para que a gente pudesse mostrar para quem está em casa como acontece a produção de cachaça de alambique aqui. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. E quem quiser, fica um convite para nos visitar. Estamos de portas abertas. Bem, e você que está em casa, muito obrigada pela companhia. O programa Paraíba Tem vai ficando por aqui, mas a gente lembra que a gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!